Ai, mas eu tenho preconceito. Nossa, não, eu não sou doido. Não tem gente que fala assim? Gente, a cabeça faz parte do corpo, assim como o joelho e o coração. A gente vai a um ortopedista, vai a um cardiologista, a gente também precisa de um psiquiatra para nos ajudar. E as doenças e transtornos mentais, que sempre existiram, agora elas estão se sobressaindo por conta do impacto da pandemia, tá? E aí vem muita conversa sobre esse assunto. Para a gente ter mais autoconhecimento, reconhecer os sinais de que a nossa saúde mental pode estar em perigo, eu converso com o professor doutor, meu médico, Calildo Alibe. Seja muito bem-vindo, uma honra te receber, viu? Ó, meu médico é assim, pra gente levantar a bandeira mesmo contra o preconceito, meu psiquiatra, pronto, olha lá que beleza. Aí fala assim, nossa, Clau, vai ao psiquiatra? Vou, porque eu tenho cabeça e tenho corpo, tá certo, doutor? Claro, e ainda bem, né? Ainda que bom. bem. Mas as pessoas ainda têm um preconceito muito grande, sabia? Isso é uma pena, né? Olha, felizmente está diminuindo muito. É, né? graças a Deus. E graças muito à imprensa, à mídia, que tem divulgado cada vez mais todas essas questões de saúde mental, de saúde como um todo, e a saúde mental é fundamental para isso, né, Cláudia? Mas com certeza. Que bom. E agora, nesse momento de pandemia, a gente tem acesso a números que são alarmantes, né? O número de casos de depressão, tentativas de suicídio aumentou muito. E a gente sabe que não só esses extremos, mas muita gente está experimentando uma desordem mental e que pode culminar numa depressão e até num problema mais grave. Olha, a pandemia trouxe uma alteração da rotina de todos nós. Então, a rotina ficou completamente alterada. Então, as pessoas tiveram alterações do seu trabalho, da sua escola, tiveram alterações financeiras, tiveram alteração dos relacionamentos, a privação do contato, às vezes, com as pessoas da família, com os amigos. Isso tudo trouxe um impacto muito grande. Então, o que aumentou no mundo? Aumentou a ansiedade, aumentou a insônia e aumentou o consumo de substâncias. Então, as pessoas beberam mais nesse tempo. Então, os dados comprovam isso. A venda de álcool aumentou assustadoramente. No Brasil, aumentou 17% a venda de álcool como um todo. Então, não é pouca coisa. Então, as pessoas estão bebendo mais. E o consumo de outras substâncias, como a maconha, também aumentou muito nos últimos tempos. Então, os estudos brasileiros, eles mostram que isso tudo está levando a uma outra pandemia que tem ocorrido, que é o aumento dos transtornos mentais. Quem não tinha um quadro depressivo ou de ansiedade tem apresentado esse quadro. Quem tinha, isso está se agravando. E pessoas que estavam estabilizadas, essas pessoas muitas vezes pararam de ir ao médico nesse tempo, não só ao psiquiatra, pararam de ir ao cardiologista, a todos os seus médicos, e a saúde piorou como um todo. Então, é uma somatória de coisas que fez a OMS, a Organização Mundial de Saúde, prever que assim que terminar a pandemia do Covid, inicia-se a pandemia das doenças mentais. Puxa vida, e é por isso que hoje o Dr. Calildo Alibe está aqui, para que a gente faça esse alerta, para que você perceba sinais. E quais são esses sinais, doutor? Olha, a primeira coisa é a pessoa começar a perceber que o sono está alterado. Então, ou está dormindo muito, ou está com muito cansaço durante o dia, ou pelo contrário, está com muita dificuldade para adormecer e para ficar disposto durante o dia, isso é um fator importante. Alterações das sensações físicas, né? A ansiedade traz alteração física. Dispara coração, fica ruborizado, tem sudorese, tem aperto no peito. Então, as sensações físicas, o corpo fala, né? Então, aprender a ouvir o nosso corpo, né? Isso é muito importante. E nos quadros da depressão, por exemplo, a pessoa vai perdendo o interesse e o prazer nas coisas. Então, a pessoa vai realmente ficando mais amuada, perdendo o interesse, o prazer. E isso é um grande sinal de alerta também. E eu queria lembrar também que nessa pandemia, as pessoas pararam muitas vezes de fazer as suas atividades físicas. Isso foi um grande comprometimento também, né? As pessoas, principalmente as mais jovens, que têm já atividade física incorporada no seu dia a dia, essas pessoas estão sofrendo muito. Verdade. Né?
Faz muita diferença, né? Muita Aliás, diferença. uma coisa que eu aprendi com o Dr. Calil, muita gente hoje se admira, fala assim, nossa, Cláudia, você vai todo dia à academia, que legal, você faz exercício físico. O Dr. Calil, quando eu fui ao consultório a primeira vez, ele falou, mas é assim, olha, vamos fazer um tratamento, mas tem que fazer exercício físico pelo menos 5 vezes por semana, senão não tem tratamento. Olha que coisa boa, né? É isso aí. E isso é importante mesmo. Por que o exercício físico é tão importante? Porque a atividade física, ela dispara uma substância chamada endorfina. E a endorfina, ela atua dentro do neurônio. E isso é extremamente importante para a gente. O remédio, por exemplo, ele atua na ligação de um neurônio com o outro. O neurônio não está grudado, ele se comunica um com o outro. Então, o remédio, ele atua nessa comunicação. Mas o que atua dentro do neurônio é a endorfina. É um tipo de endorfina chamada beta-endorfina. Então, eu preciso disparar a beta-endorfina. E algumas coisas disparam. Quando eu estou muito feliz, então quando eu estou numa situação também de muita tranquilidade. Então, meditação, oração ajudam muito nisto. Quando eu tenho uma atividade tipo acupuntura, também dispara endorfina e a atividade física. Atividade física de preferência aeróbica e que perdure por pelo menos 30 minutos. Então, isso seria uma coisa extremamente interessante para as pessoas poderem estar fazendo, fácil de ser feito, não precisa aglomerar, pode ser uma caminhada, pode ser uma atividade de uma esteira, de uma bicicleta, pode ser uma série de coisas, dá para evitar e fazer com cuidado para não se contaminar, né? Mas dá para fazer atividade física mesmo na pandemia. Ah lá, vamos levar a sério, né? Porque a gente precisa da nossa mente sã. Doutora, eu fico pensando assim, ontem a gente saindo daqui da TV, eu e as meninas, a gente conversando, né? Dessa sensação de tristeza e até de cansaço, porque a gente já está cansado, de ter que usar máscara, a gente já está cansado de não poder abraçar os amigos, a gente já está cansado de não poder festejar, né? De alguma forma. E esse cansaço, unido a um luto coletivo que a gente já está vivendo há mais de um ano, pode desencadear uma doença mais séria, mesmo que a pessoa nunca tenha tido um episódio de depressão e não tenha caso na família? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, pode ser? Aí você responde. Vamos ver, porque a gente está no mesmo barco, né? E não tá fácil para ninguém. Não é verdade? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, doutor. Eu deixei uma pergunta aqui, né? Porque a gente fica aí experimentando uma tristeza atrás da outra. Hoje mesmo eu não tenho dúvida de que o Brasil está triste com a perda do Tarcísio Meira, né? Que fez parte das nossas vidas, enfim. E assim vai indo. E a cada dia uma notícia e a gente vai ficando amuado, né? Fechado. Isso pode fazer mal a longo prazo? Imagina que as pessoas perdem, desde pessoas que elas admiram e aprenderam a gostar e que entrou na nossa casa há tantos anos, né? Mas também perderam pessoas bem próximas, bem queridas, né? Então teve uma comoção nacional, aliás mundial. O mundo todo está sofrendo com isso, né? E sem perspectiva, porque a gente não sabe quando isso termina, né? Então veja, 1 ano e meio, a gente falava lá atrás que seria algo entre 3 a 6 meses. Nós estamos há 1 ano e meio com isto. E sem uma grande perspectiva de melhora realmente global. E a coisa é tão séria, gente, que hoje eu estava na academia vendo, eu não li ainda a matéria inteira, vou estudar sobre isso, mas eu estava vendo que na China, 16 municípios já estão em alerta por conta da variante Delta, né? Então a gente realmente tem que ficar muito atento e não tem que aliviar, tipo, pandemia acabou. Não acabou, muito pelo contrário, a gente tem que manter a linha. E vírus é mutante. Provavelmente nós teremos outras variantes ainda vindo por aí. Então, é uma situação delicada, nós vamos ter que nos cuidar por muito tempo, né? Máscara, higiene é fundamental mesmo, né? E que bom que seja assim, né? Então, melhorou também, o nosso hábito higiênico melhorou. Também melhorou. Mas assim, todo dia uma tristeza, essa é a minha pergunta. Porque assim, é normal ficar triste, eu acho que faz parte da vida. Todo mundo já perdeu alguém em algum momento da vida, né? Então a gente perde alguém, a gente se recupera do luto lá depois de 2 meses, né? E a vida prossegue. Mas desse jeito tá todo dia, ou pelo menos a cada semana, vem uma notícia ruim, a gente sente uma perda. E você chamou a atenção, você estava olhando uma matéria, né? Então, todos os telejornais, hoje, o tempo todo, trazem essas questões. Todos os números,
Hoje nós nos tornamos especialistas em vírus, todo mundo conhece tudo, epidemiologia, dados, e sempre pelo lado negativo. Sempre um sofrimento, um lado negativo, as mortes, as pessoas acometidas, pessoas com sequelas do Covid, né? Então não tem sido fácil para ninguém. E isto vai minando a resistência psíquica, né? Então nós temos uma resiliência, cada um de nós aguentamos as coisas. Então as coisas acontecem e a gente vai lidando com aquilo. Algumas pessoas, isso é formado pela nossa personalidade lá de trás, pela nossa genética. Tudo isso nos dá um arcabouço de defesas contra as coisas que nos acontecem. Mas você vai recebendo esse estresse crônico, porque o estresse agudo, ele incomoda, mas ele é limitado. E ele é bom, nós nos organizamos com aquilo, o corpo reage àquilo. Mas o estresse crônico, ele vai levando o neurônio a diminuir de tamanho. O neurônio, se vocês lembrarem, pessoal, o neurônio parece um ovo assim instalado, com ligações com vários outros neurônios. E essas ligações vão diminuindo com o estresse crônico. O estresse crônico vai diminuindo as defesas nossas de manter esse neurônio inteiro. E ele vai perdendo conexões. Por isso que no estresse crônico a gente tem falta de memória. Aí afeta toda a cognição, afeta a memória, afeta o discernimento, afeta, às vezes você quer lembrar uma coisinha assim ou outra, você fala, pô, eu sei fazer isso e não estou conseguindo fazer algo. Isso tudo vem do estresse crônico, ele afeta todas as nossas coisas de atenção, de todas as coisas da cognição. Então, com isto, nós vamos nos tornando mais vulneráveis a termos alguma doença mental. Então, o estresse crônico é um grande causador de vulnerabilidade para nós. A gente tem que tomar cuidado, mas na verdade não é só ouvir, né? É praticar aquilo que já foi dito aqui, exercício físico, meditação, oração. Alimentação adequada. A alimentação também vai influenciar? Hoje nós sabemos que o que o estresse crônico faz? Ele leva o nosso estado mental a estar numa fase de completa inflamação. Olha que coisa maluca, né? Para quem não está habituado a lidar com isso. Mas o estresse crônico leva o organismo a um estado de inflamação, principalmente por afetar a microbiota intestinal. Então a microbiota intestinal vai se alterando, né? Ele vai se tornando o intestino mais permeável e isso gera inflamação. Essa inflamação, ela tem que ser combatida com muitas coisas, entre elas uma alimentação saudável, com pré-bióticos, alimentos saudáveis, naturais, orgânicos, isso é extremamente importante. E ao mesmo tempo, a gente poder fazer uma dieta também com probióticos, né? Então, toda alimentação e também enriquecer a nossa dieta com probióticos. Isso ajuda muito a pessoa a ficar melhor e mais equilibrada e ajuda todo nesse estado inflamatório que a gente sente que o cérebro fica nesse estado inflamatório. A gente até hoje pode pedir exames e detectar isto. A gente detecta essa inflamação. Olha lá. Então, bom, né, que a ciência vai evoluindo e bom que a gente hoje já tem tanto conhecimento. Agora, mesmo assim, doutor, em alguns casos a gente sabe que a medicação é importante. E a gente começou falando sobre o preconceito e existe muito preconceito em relação à medicação psiquiátrica. As pessoas ainda acham que elas viciam, que elas deixam a pessoa lerda, letárgica, muitos engordam. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Com certeza. Daí, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pra gente. Aliás, se você está assistindo ao Vida Melhor pelo YouTube, através do nosso canal no YouTube, você consegue interagir. É só você mandar aí, olha, pode mandar a sua interação. Você que está assistindo Rede Vida ao vivo pelo YouTube, pode interagir. Se você está pela televisão, quer mandar pelo nosso WhatsApp, 11 9 50 45 18 40. Eu continuo com o doutor. A você comigo. Doutor, medicamento. Na verdade, eu quero saber assim sobre o tratamento. Tem gente que fica com medo, achando que vai ter que tomar um remédio psiquiátrico pro resto da vida. Você sabe o que acontece, Cláudia? As pessoas se tratam de uma forma muito errônea. Então elas tomam o remédio. Bom, vamos fazer um paralelo com a medicina? Se você não está com cólica, você não vai tomar um remédio para cólica. Verdade. Você não está com febre, você não vai tomar um remédio para febre. Na psiquiatria isso é um pouco diferente.
Você precisa tomar o remédio, melhorar aquele quadro todo, ficar curada daquele quadro, mas manter o remédio por um tempo ainda. E geralmente por um tempo que pode demorar alguns meses. Então isso é importante todo mundo poder saber. Alguns meses, pode ser até 12, Até 2 16, anos. até 24 meses. 24 2 meses. anos, tá. O mínimo é algo em torno de 3 meses de remédio. Quando você estiver ótima, é o primeiro dia que a gente começa a contar, dizer, olha, esse aqui é o nosso dia 1, mas eu preciso manter isso por um tempo longo. Uma parcela muito pequena da população precisa tomar remédio o resto da vida. Existe isso, mas é uma parcela pequena. E o que a gente sabe sobre isso? É que se você interromper isso antes, a chance de ter uma recaída é muito grande. Então a pessoa começa a ter novas recaídas. Então falar, então tem que tomar remédio o resto da vida, não. Precisa tratar direito, tratar até o final, isso é importante, ficar zerada de sintomas, não se contentar apenas com melhora. Você Perfeito. está zerada. A gente já falou da Muito última bem. vez que você veio aqui que alguns remédios, esses sim, causam dependência, né? Que você até falou que são os que terminam em nhan. São os que são tarja preta, né? E tem é muito fácil reconhecer, eles são tarja preta e eles são de uma classe de remédio chamado benzodiazepínicos. Eles terminam em bromazepam, clonazepam, alprazolam. Então esses remédios, eles não devem ser tomados mais do que 3 a 6 meses. Então eles são ótimos no curto prazo, a gente utiliza. Mas se eu for usar mais tempo, eu tenho que estar trocando, tenho que mudar essa família, eu tenho que dar uma coisa, o mínimo tempo possível e com a menor dose possível. Então esses são remédios que a gente tem que tomar mais cuidado mesmo. Mas de uma forma geral, eles não são usados como tratamento, eles são complementos. Eles ajudam a dormir, a tirar a ansiedade, a angústia, então eles são bons complementos. Tiram a crise de pânico, isso é muito importante. Mas o que você está falando, pelo que você falou antes, tira pontualmente, né? Isso. Então, assim, não é que vai tirar a sua ansiedade a longo prazo, não é que vai tirar o seu estresse a longo prazo, nada disso, né? É pontualmente, naquele dia. Exatamente, por isso que é um remédio de uma emergência. Para uma urgência, você tem ele ali disponível, mas você deveria usar o outro remédio que é realmente tratamento. Eles têm alguns efeitos adversos, todos os remédios têm esses efeitos adversos. E a gente precisa estar muito próximo do paciente e ver o que é tolerável, o que não é. Então, existem remédios que ganham peso? Até existem, mas o seu médico sabendo disso e que você tem que tomar um cuidado a mais com isso, acrescente atividade física, faça uma dieta saudável, isso já ajuda muito. E, além disso, ele pode optar por um remédio que cause menos esse efeito adverso. Se você tem uma questão com muito sono, então ele pode ajustar e te dar um que não cause sono. Pelo contrário, se tiver uma insônia, ele pode usar um que te dê mais sono. A gente já até falou sobre isso aqui, que tem que ser uma mão dupla, né? Exato. Tem que ter troca. A pessoa não pode ir no psiquiatra, se consultou, pegou a receita e nunca mais voltou. Então, esse ajuste fino do tratamento é muito importante. Isso é muito importante. Você tem que estar junto do teu médico para que ele possa ir ajustando e se faça um tratamento adequado, pelo tempo correto, e aí sim você vai poder ficar muito bem. Realmente é uma especialidade da medicina que difere das demais, né? Isso é importante a gente colocar na cabeça para fazer o tratamento direitinho. Doutor, tem várias perguntas, vou começar a colocar aqui no nosso vídeo wall. Vamos acompanhar, você que já mandou a sua pergunta vai ter a oportunidade de ouvir a resposta agora. O Elvésio Gonçalves é de Belo Horizonte. Os pensamentos negativos afetam o sistema imunológico? Muito. Os estudos hoje mostram que a pessoa que tem um quadro de ansiedade muito grave ou que tem quase depressão, o sistema imunológico fica todo diminuído. Então ele fica muito mais vulnerável a pegar qualquer infecção. Ele pode pegar desde gripes até mulheres que têm frequentemente candidíase pelos quadros depressivos. Então isso é muito frequente, você fica muito mais vulnerável. Então, quer dizer, na terceira idade, que a pessoa já tem uma tendência a ficar mais depressiva até por conta da queda hormonal, ela ainda fica com o sistema imunológico afetado. Totalmente afetado. Então isso é importante a gente saber, o humor da pessoa precisa estar sempre num estado bom e não se ele deprime. Os oncologistas, por exemplo, conhecem isso muito bem. Então no tratamento oncológico, hoje frequentemente se usa uma medicação antidepressiva para que a pessoa não caia.
Se ele cair, fica o tratamento comprometido. Bora, próxima pergunta então, é da Rede São Paulo. Como conviver com alguém que tem transtorno borderline? Se eu também já faço tratamento psiquiátrico? Olha, não é fácil, né? A pessoa com transtorno borderline é uma pessoa que é muito intensa, oscila muito de humor, então isso é muito difícil de se conviver. Eu sempre peço para que as pessoas façam psicoterapia e às vezes a família pode ajudar muito, conviver e fazer psicoterapia ajudaria muito a poder, desde tolerar até poder desenvolver métodos de poder ajudar essa pessoa, né? Então, atividades de psicoterapia seriam muito bem-vindas para essa família como um todo. Qualquer hora eu vou pedir para o Dr. Khalil Alib voltar aqui para falar sobre borderline. A gente já falou outras vezes, se você procurar no nosso canal do YouTube, tem até entrevista do próprio Dr. Khalil Alib falando sobre borderline, mas eu vou pedir para que ele volte. E eu entendo que é uma doença realmente complicada e eu fico assim sonhando que exista grupo de apoio. Aliás, deveria existir grupo de apoio para todo tipo de problema que envolve a família, porque eu imagino que as pessoas fiquem realmente Nos Estados Unidos tem. Para todas as doenças tem grupo de apoio. Aqui no Brasil tem uma ou outra que realmente tem um bom serviço de apoio. Né? Bom, a gente pode copiar esse modelo, né? Como Amor Exigente fez. Pegou o Tough Love e trouxe para cá como Amor Exigente, o que foi muito legal, o que tem feito diferença na vida de muita gente. Próxima pergunta na tela. Albaneide Lima, do Rio de Janeiro. Tenho muita dificuldade para dormir. Pego no sono com os remédios, mas sempre desperto com a cabeça cheia e não consigo descansar. O que posso fazer? Olha, eu acho que ela precisa comunicar isso ao médico dela para que ele ajuste, porque não dormir geralmente é um sintoma de vários quadros. Você pode ter, desde só ter insônia, como vários quadros psiquiátricos podem cursar com insônia. Então, vale a pena ele olhar, escolher a melhor medicação. Tem pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono, outros para manter o sono. O mais frequente é que seja misto, mas de alguma forma ele precisa acertar o sono para você adormecer, ter uma noite restauradora, porque isso é extremamente benéfico para a tua saúde mental. E essa coisa de só dormir com remédio? Eu conheço várias pessoas que só dormem com remédio para dormir. Isso a longo prazo pode ser muito nocivo? Pode e é nocivo. Por isso que a gente falou que alguns remédios causam dependência, principalmente dos remédios para induzir sono. Mesmo aqueles que parecem um pouco inofensivos. Porque tem uns que nem precisa da tal, que não é tarja preta, né? Que não precisa daquela cópia lá. Então, mesmo as drogas, às vezes mais modernas, como o Zolpidem, por exemplo, que é muito difundido, a gente deve usar um remédio para induzir sono, mas sempre fazer higiene do sono, que é extremamente importante. Entrem, procurem lá na internet, vocês vão encontrar todas as coisas de higiene do sono. Façam, porque isso ajuda muito a adormecer. Façam técnicas de meditação, relaxamento, isso tudo ajuda muito que a pessoa fique muito bem e adormeça melhor e tenha um sono de qualidade melhor. Então, a medicação é para ser usada se e quando necessária. E aí sim ela é extremamente benéfica. Perfeito. Eu acabei aqui, veio alguém me mostrou. Eu continuo com o doutor? Então segura um pouquinho. Ela trouxe a plaquinha, mas eu estava prestando atenção aqui, eu não entendi bem. Mas eu volto aqui ainda bem, porque a gente continua para aprender mais. Vem cá, vamos continuar então, doutor. Tem mais perguntas, ainda bem que a produção me deu mais um tempinho. Eu fico feliz de poder ajudar você que está em casa. Então vamos lá para o nosso vídeo wall. A Luzia de Itu, ela diz: meu pai é idoso e faz tratamento para transtorno do pânico, mas se recusa a ir na terapia, mesmo com a recomendação médica. Como posso ajudá-lo? Eu acho que a aproximação é sempre pelo amor. Então, quando a gente gosta muito de uma pessoa e quer bem, então a aproximação é pelo amor. Então vamos lá, nós gostamos do senhor, queremos ver o senhor bem, queremos cuidar do senhor. Então a psicoterapia tem que entrar nessa linha. E hoje existem terapeutas que podem ir na sua casa via online. Então ficou muito mais fácil, né? Com certeza. Então, e essa pandemia trouxe algumas facilidades. E a facilidade online é ótima, então tente que ele conheça alguém que seja especialista em idoso, vai ajudar muito. Aliás, até as consultas psiquiátricas, elas podem ser feitas online, né? Então, você que está em qualquer lugar do planeta assistindo A Vida Melhor, pode entrar em contato com o Dr. Khalil. Daqui a pouco eu passo o telefone para você. A Kelly, do Rio Grande do Sul, diz assim: meu filho de 3 anos termina de comer e diz que ainda está com fome. Pode ser ansiedade, não apetite de verdade? A ansiedade afeta muito o apetite, né? Algumas pessoas perdem totalmente o apetite, outras continuam com fome.
mas eu acho que vale a pena você fazer um exame clínico nele, né? Olhar se não está com nenhuma verminose, olhar o exame de sangue para ver se não está com nenhum tipo de anemia ou carência de alguma vitamina. Então, vale a pena uma análise do pediatra com exames gerais e aí sim pensar também num quadro de ansiedade. Maravilha. E aí, Yasmin de Cerro Azul, no Paraná, diz: sempre tive explosões de humor, mesmo fora do período da TPM. Mesmo por motivos bobos, fico muito brava com certas coisas. Pode ser um transtorno de humor? Pode sim, pode ser um transtorno de humor, mas eu acho que tem que ser avaliado por um médico, porque às vezes tem pequenas alterações neurológicas, por exemplo, pequenas disritmias que dão uma instabilidade afetiva também. Às vezes você tem outros quadros, então isso precisa ser avaliado com mais carinho, né? Essa pessoa está com instabilidade, procure um médico. Esse é o primeiro passo. Faça todos os exames, todas as avaliações e aí então, se tiver realmente um quadro de humor, aí tem medicamentos específicos que vão te deixar mais estabilizada. Precisa sim fazer uma avaliação. A gente tem que estar estável, né? Hoje na TV mostrou o rapaz que matou um advogado numa discussão do trânsito, ele se entregou, né? E os vizinhos falando o quanto ele era maravilhoso, calmo, bom pai, bom marido, mas de repente, num transtorno de humor, numa briga de trânsito, ele fez algo que vai mudar a vida dele para sempre. A gente tem que tomar cuidado, né? Só agregar uma coisinha nisso, às vezes é o consumo também de substâncias, por exemplo, muitos energéticos, muitas substâncias de academias. Então, quando for tomar alguma coisa, tem que ser sob orientação. Sempre, né, gente? Por Sempre favor. com orientação médica. Doutor Khalil Doualib, foi uma alegria te receber. Volte Prazer mais tá aqui. vezes. Obrigado É muito bom a você, aprender Cláudia. contigo, tá bom? Imagina, E deixa eu tudo passar bom. para você que está em casa o telefone, prometi, né? Ó, telemedicina ajudando a gente. É no 11 3284 5876. 11 3284 5876. Doutor Khalil Doualib. Até a próxima, ótima tarde. Obrigado, tudo de bom. Vamos continuar? Nosso programa tá bom. Aliás, eu digo que ele é bom, né? É chato a gente ficar falando de algo que faz parte da nossa vida, mas faz parte da minha, faz parte da sua vida também. É gostoso, nossa vida melhor, não é? Deixa sua mensagem lá pra gente no YouTube. Você pode interagir o tempo todo através do nosso YouTube Rede Vida, que está transmitindo ao vivo a nossa programação sempre. E é claro que também através do nosso WhatsApp, meu Instagram, que é o Cláudia Tenório Oficial, adoro ler as mensagens de vocês, o do programa, que é o Vida Melhor Oficial. Estamos juntos, tá? E não fique só. Se você está se sentindo triste, se você está achando que está com depressão, está vindo pensamentos ruins, procure ajuda, procure um bom médico.